paz do Senhor a todos. Você que vai chegando aí, acompanhe conosco essa série, A Essência dos Profetas. E hoje nós vamos falar aqui, sobre o profeta Eliseu, que veio aí sucedendo o ministério de Elias. E eu quero ler esse texto que está em Lucas 4:27, quando Jesus ele inicia o seu ministério. Jesus se apresenta lá na sinagoga, e lê o texto mostrando, que ele era o Messias. E aí as pessoas começam a questioná-lo, dizendo: você é o filho de José, nós conhecemos sua mãe, seus irmãos. Então Jesus fala sobre Elias, da época de Elias, dizendo que nenhum dos profetas foi aceito em sua terra. E aí ele faz essa citação do profeta Eliseu. Diz assim, Lucas 4:27, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Jesus está dizendo aqui, que Eliseu, no seu tempo, ele não foi reconhecido, pelos que estavam ali. Tanto é que veio um estrangeiro, de fora, reconhecendo quem ele era, o poder que Deus tinha dado a ele, e somente Naamã, alcançou esta cura. Mas o que eu quero destacar aqui nesse versículo é sobre o tempo de Eliseu. E às vezes nós usamos uma expressão que ela é muito errada, nós dizemos assim, na minha época, dizendo, nos referindo ao passado, como se não estivéssemos mais em nossa época. Mas eu quero dizer para você aqui, a sua época é hoje. Enquanto você está vivo, vivendo esta vida aqui na terra, é a sua época, é o seu tempo. Então, fique aí já com essa primeira lição. No tempo de Eliseu é o tempo da sua vida. O seu tempo, a sua época é o tempo da sua vida. Você está vivendo o seu tempo. Por isso, aproveite esse tempo que Deus tem te dado. É um tempo para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos ver aqui no estudo, que Eliseu ele viveu o seu tempo até o final dos seus dias. Seguindo aqui, Eliseu ele viveu entre 848 a 797 antes de Cristo. Um ministério aí de mais de 50 anos, que Eliseu exerceu o seu ministério. E a sua história está registrada aí em 1 Reis capítulo 19, que mostra aí o seu chamado, quando Elias vai lá chamar Eliseu. Depois 2 Reis, do capítulo 2 ao capítulo 9, nós vamos ver aí a história de Eliseu, os relatos, e depois retomado aí no capítulo 13 de 2 Reis, e também ele é citado nesse versículo que eu li, que é Lucas 4:27. Amém? Agora vamos lá, a essência deste profeta. Ele foi sucessor do profeta Elias, ele sucedeu o ministério do profeta Elias. O seu chamado está registrado aí em 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 ao 21. E é interessante, olha que poderoso o chamado de Eliseu. É um exemplo para nós, Eliseu, ele provavelmente era de uma família rica, porque ele estava ali com 12 juntas de boi, ou seja, ele estava ali com mais 11 homens que estavam lavrando a terra, cada um com seu arado puxado por 2 bois, 2 juntas de bois, então tinha 2 bois em cada arado. Então tinha muita força ali e muito recurso investido. E ele estava lá atrás de todos, na 12ª, arando a terra, quando Elias vem e coloca sobre ele o seu manto, simbolizando que ele estava sendo chamado ao ministério. E Eliseu ele responde mais do que depressa. Quando ele entende que ele estava sendo chamado,
ele pega o seu arado, né? Ele pede para Elias assim, olha, deixa eu despedir dos meus pais, da minha família. E Elias permite, e ele vai lá, ele quebra o arado, né? E faz do arado lenha, mata os 2 bois, e aí ele faz, né, um churrasco ali para a família. Ele faz uma despedida para todos, ou seja, ele estava encerrando o seu antigo modo de vida. Ele estava partindo para um novo momento em sua vida. E é muito importante, né, saber encerrar, saber fazer esta passagem, se desligar. E Eliseu faz isso com muita excelência, porque ele não tinha mais para onde voltar. Ele estava ali desfazendo, né, do seu instrumento de trabalho e também, né, dos bois que eram parte disso, da sua profissão, para que ele pudesse entrar em um novo momento da sua vida. Então ele cerrou a sua antiga forma de viver. Ou seja, ele negou-se a si mesmo, que é aquilo que Jesus diz para aqueles que respondem ao seu chamado, precisam negar-se a si mesmo. E Eliseu fez isso, né? Ele negou-se a si mesmo, ele deixou as suas vontades, a sua profissão para partir em um novo empreendimento aí, né, no seu ministério. Então Jesus, né, ele pede isso, está lá em Lucas 9, 23 ao 26, Jesus dizendo que todo aquele que deseja segui-lo deve negar-se a si mesmo. E aqui eu quero dar um exemplo, né? Eu toquei saxofone por muito tempo, né? E inclusive a semana passada aí eu estava conversando com um amigo dessa época, né? E ele falou assim, eu não sei como é que vocês, né? E um primo meu que hoje é pastor também, puderam deixar, né, o seu instrumento, puderam parar de tocar. A minha irmã também vive me cobrando, né? Como é que você deixou de tocar? Porque eu entendi o meu chamado, né, ministerial. Não que eu não tivesse um chamado, né, mas que Deus estava mudando, me chamando para um novo momento em minha vida, um momento com a palavra, né, um momento do cuidado, do pastoreio. Então eu tinha 3 saxofones, eu tinha um sax reto, né, que é o sax soprano, um sax alto e um sax tenor, e eu doei 2, vendi um, ou seja, eu desfiz, eu sabia que eu não voltaria mais para aquele momento, eu entendi que Deus estava me chamando para algo novo, assim como Eliseu, né, ele fez, entendendo que estava indo aí para um novo momento, ele não voltaria mais àquela vida, né. Sobre o preparo de Eliseu. Eliseu, né, ele foi um homem obediente, né, e submisso. Ele serviu como auxiliar de Elias, né? Ele ficou ali algum tempo como servo de Elias, submisso a ele, aprendendo a obediência e a submissão. Isso é algo poderoso, queridos, que nós podemos aprender com o profeta Eliseu, obediência e submissão. É muito importante para manter o nosso coração no lugar dele, manter o nosso ego sob controle, né? O nosso orgulho. Nós precisamos aprender a prestar contas a alguém, ter alguém para que possamos obedecer, alguém que exerça uma liderança sobre nós. Então isso é algo poderoso no ministério e Eliseu experimentou isso, ele foi submisso, obediente, né, ao seu tutor aí, o seu mentor, né, o profeta Elias. Ele abriu mão, um homem que tinha, como nós vimos aqui, né, tinha posses, tinha aí uma vida, né, profissional, e ele abriu mão disso para o ministério e se tornou um servo. E agora também vamos ressaltar a ousadia, né? Da mesma forma que ele teve a humildade para servir, né? Ele teve o ímpeto, né, de quando chegou a hora de assumir a sua posição, ele convicto, né, do seu chamado, ele pediu, né, ao profeta Elias, que disse assim, o que você quer? Pede-me o que você quer. Ele pediu porção dobrada, ele falou assim, eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. E é interessante o que ele pediu ali, o que realmente ele estava pedindo. Porção dobrada, querido, tem a ver com a primogenitura. O filho primogênito ele tinha direito à porção dobrada. Ou seja, quando ia repartir a herança, o primogênito, né, ele tinha direito à
porção dobrada. Vamos dizer que um pai que tivesse 5 filhos, o primogênito, né, o filho mais velho, ele tinha direito à porção dobrada. Como que era feito isso? Se ele tinha 5, era dividido em 6 a herança para que um recebesse 2 partes, né? O mais velho receberia 2 partes. Então dividia em 6, cada um recebia uma e o mais velho receberia 2 porções. Era isso que Eliseu estava pedindo a Elias. Ele estava dizendo assim: eu quero ser o seu principal sucessor. E é interessante, né, que essa bênção, esse direito da primogenitura vem muito antes da lei. Nós vemos Jacó fazendo isso com José, né, que ele vai lá e toma os 2 filhos dele, está registrado lá em Gênesis 48:5, Efraim e Manassés, e diz: agora esses filhos são meus. Não existe uma tribo, né, a tribo de José. Existe a tribo de Efraim e Manassés, porque José recebeu porção dobrada, isso ficou aí no nome dos seus filhos, né? Então ele teve aí o direito de primogenitura, isso é poder de filho, era o que Eliseu estava pedindo a Elias: eu quero ter poder de filho e de filho primogênito, eu quero ser seu principal herdeiro do seu ministério. Então nós também recebemos poder de filho. Isso está lá em João 1,12. Todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador receberam poder de filho. Fomos feitos filhos de Deus e temos direito ao ministério de Cristo, aquilo que Cristo continuou. Olha que poderoso, né? É isso que Eliseu estava pedindo para Elias: eu quero ter esse direito, né? E nos foi dado a mesma coisa em relação a Cristo. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Um dos grandes feitos, né, de Eliseu foi a consolidação da escola de profetas. Como se fosse nos dias de hoje, né, um curso de teologia, né, um curso de teológico aí, o aprimoramento. Então foi iniciada a escola de profetas por Samuel, né, lá no livro de Samuel, né, 1 Samuel, nós vamos ver ele falando desses profetas, né, que aprendiam. Tá lá em 1 Samuel 19:20, quando Saul, né, vai lá e se encontra com os profetas e profetiza no meio deles. Então foi iniciada na época de Samuel e foi consolidada por Elias e Eliseu, né, que consolidaram a escola, o ensinamento dos profetas. E aí você vai encontrar essas citações em 2 Reis 2, 2 Reis 2, versículo 7, versículo 16 e versículo 17. Porque isso daria continuidade àquele ministério, né? Então ele trabalhou com os profetas, isso Elias já fazia. Por isso que o pedido de Eliseu é esse: olha, entre os profetas que estão aqui aprendendo contigo, esses aprendizes, eu quero ser o principal, eu quero ser o seu sucessor. E sobre a unção, né, de Eliseu. Eliseu, né, quando Elias está para ser arrebatado, né, ser levado aos céus, Eliseu fica ali na cola dele, né, não sai do lado dele, e os outros sabiam disso, né, e cada lugar que ele chegava eles falavam: olha, você sabe que hoje Deus vai levar o seu Senhor? E ele falava: eu sei, fica quieto, né? E cada lugar que Elias ia, ele falava: olha, fica aqui, não quer ficar aqui? E o Eliseu falava assim: não, eu vou te seguir, eu vou estar contigo. Então, após esse pedido que ele faz, né, da unção dobrada, que é nesse momento, né, de caminhada que Elias faz, dá essa oportunidade para ele, Elias faz aqui um adendo, né? Falou assim: olha, isso vai ser concedido se você me ver partir. Se você conseguir ver quando eu for partir, você vai receber o que você pediu, né? E é interessante, queridos, aqui mais algo, né, que a gente pode tirar como lição. Porque ver Elias partir, esperar que ele partisse, né? E às vezes nós não queremos perder pessoas que estão próximos de nós, que nos ajudaram, né?
que nos orientaram, que nos instruíram, mas isso é necessário na sequência do nosso ministério. Nós muitas vezes somos separados daqueles que nós podemos caminhar juntos, né? E quando Deus nos dá um ministério para assumirmos, geralmente nós somos separados dessas pessoas. O mesmo que aconteceu com Moisés e Josué, né? Você vê que Moisés, né, morreu e aí inicia-se o ministério de Josué. E por Moisés saber que não entraria com o povo na terra, ele investiu em Josué para dar sequência ao seu ministério. Sim, o Rogério está dizendo aqui, ó, que ele era chamado de homem de Deus. É isso mesmo, Rogério. Os profetas, né, eram chamados de homens de Deus, né, porque pertenciam a Deus. O seu ministério era abrir mão da sua vontade, do seu querer, para fazer a vontade de Deus. E é interessante, queridos, porque algumas pessoas, né, se confundem. E quando diz assim que Elias subiu ao céu, alguns falam que ele subiu num carro de fogo, né? Mas não foi isso. Na verdade, o carro de fogo foi só a distração, né, que veio para provar Eliseu. Porque imagine a cena, queridos, saindo dos céus, vindo uma carruagem com cavalos de fogo. Imagine que visão era essa. E diz que ele passou separando um do outro. Então, por um momento, né, aquele carro de fogo, né, cruzou na frente e ficou entre Elias e Eliseu. Mas assim que o carro passou, Eliseu continuou olhando para o seu mestre, né? Ele não foi distraído pelo aquele evento, né, sobrenatural. Ele continuou olhando para o seu mestre. Aqui fica uma aplicação para nós. Nós não podemos desviar o olhar do mestre. Quantas pessoas se encantam, né, com a maravilha, com as coisas que acontecem, com o poder, com a unção, com aquilo que Deus muitas vezes faz, mas o que nos encanta deve ser o nosso mestre. Então Eliseu viu quando Elias subiu em um redemoinho e não num carro de fogo, né? Ele foi levado ao céu num redemoinho e do redemoinho ele solta e larga para ele a capa, que era o símbolo do seu ministério. E Eliseu toma posse, né, dessa capa e assim ele estava recebendo aquilo que ele tinha pedido. E a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Então nós devemos pedir ao Senhor. Lá em 1 Coríntios 12, 31, diz que nós devemos buscar os melhores dons, devemos buscar isso, pedir por isso, se esforçar, estudar para receber aquilo que Deus tem para nós. E Eliseu fez isso. E é interessante também, ainda falando de passagem, de partida, Moisés partiu, Josué assumiu, depois Elias partiu e Eliseu assumiu. E olha que interessante, Jesus fez o mesmo com seus discípulos. Jesus diz assim, olha, eu preciso ir para que venha o Consolador. O Consolador, dará sequência ao ministério, porque ele estará dentro de vocês. Então aqui nós vemos, como Elias subindo e jogando a capa para Eliseu dar sequência ao ministério. Nós também podemos ver aqui a figura de Cristo sendo levado aos céus e enviando dos céus o Consolador, que viria habitar em nós, a unção, o poder, que Jesus deixou para a sua igreja. Isso vem aí através do Espírito Santo que habita em nós. Poderoso, queridos, aquilo que está contido aqui na história do profeta Eliseu. E aí a comprovação, do seu ministério. Quando eles estavam indo, que eles estavam seguindo Elias, houve um momento, em que eles precisavam atravessar o Jordão, e Elias vem e toca com a sua capa no rio, e o rio abre, e eles passam a pé, como passou o povo de Israel quando foi entrar aí na terra prometida, e comandado já por Josué, o rio abriu. E na hora que
Eliseu volta, né, já sozinho, ele com a capa, ele também toca no rio e o rio se abre e ele volta, né, para a sua terra com seu ministério. É interessante que o mesmo acontece, né, com Josué, né, que Moisés foi usado para abrir o mar, depois Josué vem e abre o Jordão e agora Eliseu também vive isso, a comprovação. Ele estava recebendo o ministério, né, na força que Elias tinha recebido também do Senhor. E sobre o ministério, né, de Eliseu. O Eliseu, depois de Moisés, né, é o profeta que você vai encontrar mais detalhes, mais escritos sobre ele. Os outros são mais relatos curtos, né? Mas Eliseu, nós vamos ter uma porção boa aí, que vai de 2 Reis 2 até o 9, né? Depois no 13, né? Então tem uma porção boa aí sobre o ministério de Eliseu, bastante detalhes, até mais do que o profeta Elias. O ministério de Eliseu, assim como o de Elias, era mais voltado à necessidade específica do povo ao seu redor. Ele exerceu o seu ministério de acordo com a necessidade do povo. E aqui alguns milagres e eventos, né? Nós vamos passar rapidamente porque, como eu disse, nós temos bastante relatos aqui e a ideia, né, desse estudo é tirarmos apenas algumas essências, né, para a nossa aplicação. Logo na sequência nós vemos aí a purificação da água, né? A água não era própria para se beber, né? A água estava contaminada, era uma água amarga e Eliseu pega um pouco de sal, joga sobre as águas e as águas são purificadas. Gente, também aqui nós vemos uma exemplificação poderosa do ministério que Cristo nos deixou. Por isso que ele disse que nós somos sal e luz para este mundo. O sal que purifica, o sal que conserva. Então, nessa purificação das águas, ele utilizou sal para purificar. E olha só que interessante, queridos, os zombadores foram castigados, né? Alguns meninos que viam Eliseu subindo, eles começaram a chamar ele, né, de calvo, dizendo: sobe calvo, né? E cuidado com os calvos, queridos, não fique zombando dos calvos, olha aí. E ele estava lá zombando, né? E diz que Eliseu amaldiçoou aqueles meninos e saiu duas ursas, né, da mata ali e matou cerca de 40 meninos, né? Deveriam ter mais ali que devem ter fugido, mas algo poderoso que trouxe temor, né, e reverência àquilo que é santo. Cuidado, né? Quando você for falar de alguém, né? Tenha reverência, tenha temor, reconheça o espírito que está naquela pessoa, né? Que está exercendo o ministério aí, né? Como o Rogério colocou aqui, né? Homens, né? Mulheres de Deus, pessoas de Deus, né? Que estão sendo usadas por ele. E aí nós temos, né, o milagre da multiplicação do azeite, inclusive, né, esta viúva que o azeite é multiplicado, ela era esposa, né, de um dos profetas desta escola de profetas, né? Ela vem e diz assim: olha, o meu marido, ele servia aí, né, contigo. E aqui também nós tiramos uma aplicação maravilhosa, né, que Eliseu pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? E ela fala: eu tenho um pouquinho de azeite. Deus, ele costuma usar aquilo que ele já nos deu. É que a gente olha para aquilo que nós temos e achamos muitas vezes que é pouco, mas é nesse pouco que Deus quer usar, que Deus quer agir na sua vida. Temos aqui também a ressurreição, né, do filho da sunamita, né? O filho morre, ela vai até ele. Tanto o nascimento do filho, né, já foi um milagre, porque ela não podia ter filhos, e Eliseu, né, pede ao Senhor que dê filho a ela. Depois, né, o filho morre e ela vai até Eliseu e Eliseu ora ao Senhor que ressuscita o filho desta mulher. E nós aprendemos, né, com a sunamita que ela não desistiu. Ela diz assim: olha, Deus me deu, né, eu não vou desistir daquilo que Deus me deu.
quantas vezes, né, nós desistimos, abrimos mão dos milagres que Deus nos deu. E essa mulher ficou firme ali, né? Em um momento, né, eles estão ali fazendo, e tudo isso, né, essas coisas vão acontecendo justamente nessa escola de profetas. Eliseu, ele está ali rodeado desses profetas, e tem um momento que eles vão fazer ali a comida deles, e eles vão pegar ali algumas ervas, né, para fazer um caldo, e alguém pega lá uma erva venenosa, coloca na panela, e quando eles comem, eles gritam, olha, tem morte na panela, né? Ou seja, eles estavam ali para morrer, né? Porque comeram aquela coisa venenosa, e aí Eliseu, né, coloca um pouco de farinha ali, ora, né, e diz, agora pode comer. Então aquilo que era para morte acaba se tornando alimento. A multiplicação dos pães, olha aí que interessante, né? Num determinado momento também alguém traz lá 20 pães, eles estavam em 100 homens, né? E alguém fala, não vai dar. E Eliseu ora, né? E alimenta ali 100 homens com pães. Então a primeira multiplicação de pães, né, registrada na Bíblia foi essa com Eliseu, né? Que depois Jesus faz isso numa proporção muito maior, né? Porque Jesus alimenta ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Entende-se que havia ali cerca de 20.000 pessoas. A cura da lepra de Naamã, né, que eu li lá no início, que também temos lições aqui maravilhosas, apenas que não dá para a gente entrar, né, em todos os milagres, os sinais, aquilo que Deus realizou. Mas aqui nesse milagre de Naamã, né, fica algo poderoso para a gente aqui, queridos, uma lição muito forte, que Naamã, ele quase perdeu, né, a sua bênção, porque ele tinha uma expectativa, ele achava que o profeta ia sair, agir de uma forma, né, e por fim Eliseu não age como ele diz, né, Eliseu não sai, manda só o seu servo falar com ele, e quase que Naamã perde aí a sua bênção, né. E é interessante que aí vai mostrar o auxiliar, né, de Eliseu. Entre outros, né, que tinha aquele que era aquele mais investia, né, que era Geazi. E ao contrário, né, de Eliseu, que foi um excelente servo, um excelente aluno aí com Elias, Eliseu se decepcionou bastante, né, com Geazi, que vivia fazendo atrapalhadas aí, não aprendia, né, porque ele não tinha um coração totalmente voltado ao seu ministério. Inclusive ele corre atrás de Naamã depois para tentar tirar algo, né, de bem daquele homem que tinha ali muitos presentes, mas não era hora, né, de receber nada. E Eliseu já tinha dito isso a Geazi. Então Geazi foi desobediente, né? Um outro momento em que eles precisavam ampliar ali, né, a sua instalação, foram ali cortar árvores, né, e Eliseu vai com eles, e um machado emprestado cai no rio, né, o ferro do machado caiu no rio, eles ficam desesperados, então Eliseu ora, joga ali uma madeira, né, um galho de árvore, e o machado flutua, né, o ferro flutuou como se fosse de isopor. Aqui só alguns, né, dos acontecimentos, né? Também um momento, a cidade, né, cercada porque o rei dos arameus vai ali tentar matar Eliseu, porque ele revelava, né, ao rei de Israel aonde estava o inimigo, né, para que eles não fossem pegos em ciladas, e o rei dos arameus descobre e vai lá e cerca a cidade onde estava Eliseu, né, para capturá-lo, e o seu servo desesperado fala, Senhor, estamos cercados. E aí Eliseu ora e os olhos se abrem do seu servo e ele vê um exército celestial, né, sobre os montes, carros de fogo, né, anjos ali à sua volta. E aqui também, né, algo poderoso para as nossas vidas. Nós não vemos aquilo que está no plano espiritual, mas a Bíblia diz que o Senhor coloca ao lado dos seus filhos, né, anjos para proteger. Então, ao seu lado existe aí seres celestiais que nós não vemos, mas que está ao nosso lado, né, para nos auxiliar em nossa caminhada. Então, precisamos ter olhos espirituais para que a gente não
Não desfaleça no meio das lutas, né, achando que estamos sozinhos ou que somos mais fracos. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, né, Eliseu ora e todo o exército, né, arameu é ferido de cegueira. E aí, queridos, é interessante que ao invés de Eliseu matar aqueles homens, ele leva e dá alimento para eles. Ele dá comida aos seus inimigos que estavam indefesos. E aí também tem uma aplicação poderosa, né? Porque Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, né? E socorrer aqueles que nos maldizem, que nos perseguem, né? Demonstrar amor. E Eliseu faz isso, ele dá comida para aquela turma toda, né? Manda o rei dar comida e despede aqueles homens. E algum tempo depois tem um relato também da grande fome ali que veio em Samaria, né? Ao ponto de das mulheres comerem os próprios filhos, algo terrível, né? Mas no momento mais difícil, né? O rei vem falar com Eliseu, Eliseu ora e diz que Deus abriria as janelas dos céus, né? Que Deus mandaria socorro para eles. E aqui também, queridos, para esse momento que estamos vivendo, saiba que Deus pode mudar isso a qualquer momento. E Deus tem poder de trazer provisão para você mesmo em meio da dificuldade. Não mata seus filhos, né? Não destrua aqueles que estão ao seu lado, porque a crise sempre passa. Esta crise vai passar e o mais importante é termos ao nosso lado as pessoas que estão conosco. Não deixe que o estresse, a ansiedade te consuma e você venha a machucar, a ferir ou a mesmo a matar as pessoas que estão ao seu lado. Tenha paciência, né? Que Deus te dê graça aí, que você possa agir com amor em meio a esse momento. E Deus provê o socorro, né? Deus dá alimento para aquela cidade e porque ele pode fazer isso, né? O general lá que achava que Deus não era capaz de fazer, Eliseu diz: olha, você vai ver, mas não vai comer. E este homem morre, né? Ao invés de desfrutar daquilo que Deus tem. Então creia, Deus tem provisão, Deus tem socorro, Deus pode mudar qualquer situação. E olha que interessante, no final da vida de Eliseu, nós vamos ver, né, que Eliseu ele adoeceu. Homens de Deus, né, também adoecem, pessoas de Deus também passam por momentos difíceis. Lá em 2 Reis 13:14 diz que Eliseu estava doente, né, da doença que ele haveria de morrer, mas ele ainda estava na ativa, né? Quando o rei vai lá se lamentar e lá chorar porque ele estava doente, Eliseu ainda na ativa, né? Ele vai e profetiza sobre a nação, né? É usado por Deus. Nos seus últimos momentos de vida, ele ainda estava na ativa. Querido, a sua história ainda não acabou. Ela só acaba quando nós partirmos desta vida para nos encontrarmos com o Senhor. Se você ainda tem fôlego de vida, é porque você ainda pode ser usado por Deus, deve ser usado por Deus. Não ache que seu ministério terminou, que a sua história acabou. Deus pode usar você ainda, independente da sua idade, independente da sua condição de saúde, né? Eliseu foi um homem ativo até o último momento e a sua morte, né, está registrada logo em seguida aí no verso 20, quando diz que Eliseu morreu. Ele morreu exercendo o seu ministério, cumprindo aí o seu chamado. Algo tão poderoso o ministério de Eliseu, né, que até os seus ossos, depois de seco, né, na sepultura, diz que alguns soldados fugindo ali do inimigo, né, eles estavam sepultando o homem. Quando viram o inimigo, eles pegam e jogam o cadáver, né, na sepultura de Eliseu. E quando aquele corpo encosta nos ossos de Eliseu, a unção que estava naqueles ossos, né, faz com que aquele homem ressuscite. É poderosa, né, essa história. E eu nunca vi, né, algo assim, né, um ministério tão poderoso que mesmo depois de morto, ainda nos ossos havia unção e aquele homem ressuscita.
E eu quero falar um pouco sobre o poder, né, que foi dado a esses homens para exercer o seu ministério. Tanto a Elias, né, tanto a Samuel, né, que antecedeu aí, e a Eliseu. Eles precisavam de poder para exercer o seu ministério, porque o reino de Israel estava corrompido, né, e os reis queriam matá-los, e nós vemos aí Elias, né, clamando a Deus, e Deus mandando fogo do céu e consumindo ali, né, generais com seus soldados, né, vinham de 50 em 50 e eles falavam: homem de Deus, desce daí que o rei está te chamando. E Elias respondia: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e seus 50, né? Isso aconteceu por 2 vezes, na terceira vez Elias vai. E Eliseu também foi um homem assim, né, cheio do poder de Deus para poder, né, viver nesse tempo e falar a palavra do Senhor. Alguns profetas, né, que se seguem, eles já não têm esse mesmo poder, né? Eles são chamados para sofrer mesmo, né? Jeremias e outros, né, que sofrem, que apanham, que são machucados, né, porque eles se veem assim, homens sem esse poder, né, para si próprio. Eles profetizavam, mas sofriam o agravo. Era mais a questão da palavra, não haviam sinais. Eles eram usados por Deus para falar e por causa da palavra, né, eles sofriam. Diferente, né, do ministério de Elias e de Eliseu, que eles realmente eram tomados por esse poder. Isso me faz lembrar, né, as 2 testemunhas lá em Apocalipse, capítulo 11, né, que eles também são revestidos de poder, e todos que se levantavam contra eles, né, diz lá o texto que saía fogo das suas bocas e consumia os seus inimigos. Isso nos lembra o ministério de Elias, né? E olha, diz que foi dado a eles poder para fechar os céus e não chover durante o seu tempo de ministério, que é 3 anos e meio, né? O mesmo período que Elias orou e o céu se fechou, né? Por isso alguns acreditam, né, que as 2 testemunhas será Elias e Moisés, né? Porque a outra, né, é dado o poder de transformar água em sangue, de invocar pragas, né? E daí tira-se a ideia, né, de Elias e Moisés, né? Mas isso é só uma ideia. Amém, queridos? Então encerramos aqui falando sobre a essência, né, do profeta Eliseu, e na quinta-feira estaremos falando sobre o profeta Obadias, né? Fica aí para o nosso próximo estudo. Eu espero que você tenha aproveitado, né, esse momento, que Deus tenha falado aí ao seu coração, porque é o mesmo Deus que nós servimos. Esses princípios, né, também estão aí para que nós possamos vivê-los em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar encerrando esse tempo aqui. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse tempo com a sua palavra. Que o Senhor nos leve, Senhor, a viver esses princípios, ó Pai. Ó Deus, e possamos, Senhor, realmente extrair das histórias bíblicas, ó Pai, ensinamentos que sejam aplicáveis às nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a te servir, a obedecer, a cumprir, ó Deus, o nosso ministério, o nosso chamado, como nós vemos esses exemplos, ó Pai, ó Deus, de pessoas que se submeteram a Ti, e que nós possamos entender que esse é o nosso tempo, essa é a nossa geração, enquanto o Senhor nos der a vida, ó Pai, que possamos exercer o nosso chamado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado aí pela sua companhia, por esse tempo que passamos juntos aqui. Em nome de Jesus.